Olá, seguidores da RDK, a todos que estão nos prestigiando no nosso lançamento do programa Turismo com Renata Presser. Programa o qual está sendo apoiado pela De Rose Viagens e Turismo, o qual apoia muito o fomento do turismo aqui no Vale, aqui no estado, no Brasil e no mundo. E hoje com a nossa convidada especial no nosso lançamento de programa. Tati, fale um pouco mais. Antes, muito obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui. É um peso estar na estreia, né? Então, assim, mas eu acho que a gente vai se dar bem, né? Olha, acho que sim. Creio que sim. Talvez esse seja o primeiro de outros, né? E muitos outros. Já tô me convidando para outras vezes. Com certeza. Uma vez a porta aberta, com certeza ela não fecha mais. Com certeza. Eu sei que convite também é de coração. Antes nós falávamos sobre turismo, né? Turismo receptivo, turismo emissivo. Então, só para os telespectadores entenderem a diferença. Como você disse, a gente comentou antes, você trabalha mais com o turismo emissivo, né? Exato. O que é o turismo emissivo? Depois eu explico o receptivo. Então, o emissivo é quando o cliente daqui da região procura uma viagem fora da sua cidade. Ele quer desbravar o mundo, quer conhecer coisas fora da nossa rotina, do nosso conhecimento, da nossa região. Então, era o que eu vinha comentando. Hoje eu tenho muita facilidade nesse segmento, dessa forma, porque né, o turismo fora a nossa região já está mais expansivo, né? Sim. Já, enfim, é pioneiro, digamos. Nós aqui estamos engatinhando ainda um trabalho de tijolinho em tijolinho, e eu sempre comentei o quanto que eu achava importante, né? Porque a nossa cultura é muito rica, a nossa gastronomia, comer da forma que a gente come aqui. Olha, apoiadores do setor da alimentação podem estar, né, investindo aqui a sua marca. Exato. Porque a nossa região aqui, ela é muito rica nessa opção gastronômica também, né? Então, para explicar um pouquinho o que é o turismo receptivo, né? Receptivo é receber. Simples assim, não tão simples não. Mas é o turista que está na região metropolitana, na região, outros estados, países também, né? Mas o nosso alcance ainda é aqui muito estadual. Com a vinda do Trem dos Vales, e Cristo também, acabou se expandindo um pouco mais, né? Mas então, para que o turismo receptivo aconteça, que nem eu comentei antes, aqui a demanda para passeios individualizados, vendas individualizadas, que é a tua carência, nós não temos aqui, por não ter demanda, por não ter pessoas querendo. O suficiente. Né? Às vezes a gente tem que cuidar as palavras que a gente fala, porque no meio a gente sabe o que é demanda, às vezes não sabe, né? Exatamente. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado, esse cuidado e aproximar o público do que eu sempre falo assim, a minha profissão é turismo, principalmente quando eu vou falar com alguém que é de outro segmento. Ah, que é turista? Tu gosta de viajar. Tu viaja muito, né? Deve viajar horrores, né? O Elton é uma pessoa que me cobra muito. Tu deve de viajar mais, né? Mas... Então, para hoje a nossa realidade aqui, nós trabalhamos mais com grupos para o Vale do Taquari, para fazer passeios. Temos inúmeros roteiros, depois a gente pode também passar a alguns, né? Então, um grupo, por exemplo, de Santa Maria, entra em contato com a Tati, com a MTour, que é a minha empresa. Então, eles querem um passeio de um dia pelo Vale do Taquari. Então, a gente organiza, tanto eu quanto outras empresas, né? Organizamos quem vai ser o guia que vai acompanhar, aonde vão almoçar, se vai ter hospedagem, se não vai ter, porque tem situações que passam o final de semana aqui, né? Então, atrativos, e a gente faz todo esse jogo para dar tudo certinho, porque tem que ver o deslocamento de uma cidade até a outra, o tempo de visitação, é um pequeno quebra-cabeça que a gente vai montando. Então, aqui nesse contexto, se nós formos um grupo que vai só passar um dia, ele vai estar utilizando o serviço do guia,
né, do prestador de serviço. Muitos dos grupos vêm com o ônibus deles, então o transporte não é utilizado, utiliza-se eles, mas ele vai no Alambique, talvez, vai numa loja de chocolates, vai no Cactário, vai no convento, vai visitar alguns empreendimentos, né? Mas ele também vai almoçar. Com certeza. Ou vai tomar um café colonial. Então, olha quantos setores envolve Exato. uma viagem. Um passeio de um dia de um grupinho. E tu sabe, Tati, que assim, ó, hoje, num atendimento, né, as pessoas, às vezes, elas acham que nós perguntamos demais, a gente fala muito, né? E porque a gente fica indagando o cliente, porque muitas vezes ele nem sabe o que ele quer. Ele quer fazer um passeio e quer conhecer, mas Sim. qual é a experiência que ele quer ter? Porque assim, ó, como a gente vem falando, o nosso vale, nosso estado é muito rico. Então, assim, muitas pessoas, principalmente a Univates, entram em contato, porque quando vem os grupos de fora para assistir a apresentação, para comer a comida típica, como é que é a facilidade de tu encontrar isso para proporcionar essa vivência para o cliente, essa experiência dele viver um pouquinho do que é a cultura do nosso estado? É que na minha realidade é mais turistas do próprio estado. Do próprio estado. Então eles não entendi. buscam conhecer a nossa cultura, eles querem conhecer a região, as peculiaridades que nós temos aqui. Compreendi. Então a gente vai estar falando de um passeio de um dia. E o passeio de 2 dias, ele vai ter ainda o jantar, ainda a hospedagem, no outro dia ainda o almoço. Então a gente está falando de muitos envolvidos. Então com essa quebra, que não sei se eu posso dizer quebra, a palavra correta, do que tudo aconteceu aqui, né? Caiu muito o faturamento de muitos lugares. E em reunião essa semana com o secretário de Estado do Turismo, vários empreendimentos trouxeram que 70% caiu o faturamento deles. Um outro trouxe que 90% caiu. E um outro está fechado porque o público dele, a localização dele é específico para turistas, porque ele já é mais distante do centro. Então você imagina toda essa cadeia. Então eu estou falando de um restaurante que está fechado, ele tem lá uma cozinheira, tem um garçom, tem talvez alguém que faz a faxina, tem às vezes um segurança, né? Então, se o restaurante está fechado, ele não vai poder pagar o salário dessas pessoas. E essas pessoas sem salário não vão poder comprar no supermercado, não vão poder pagar a conta da farmácia, não vão poder pagar a conta da loja, que às vezes faz parceladinho. Então, vocês percebem. Nossa. Exato. E eu dei o exemplo de um restaurante. Mas tem a loja de chocolates, que também tem muitos funcionários, tem um restaurante, tem os hotéis. Então isso dá uma... Eu não sei se eu posso dizer a palavra quebra, né? Mas assim, cai muito, 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 muito. E sem contar que a gente não falou de artesanato, não falamos das agroindústrias familiares, que também são envolvidas nesse contexto todo. Diante dessa tua fala, a gente percebe o porquê, né, os empreendimentos privados estão tão engajados, né, em relação à reconstrução para que as coisas andem, né? Porque a gente sabe que se a gente for depender muitas vezes financeiramente de uma verba pública, dificulta um pouco mais, porque tem todo muitas vezes precisa de projetos para conseguir essa verba, então o setor privado está muito engajado nessa reconstrução para que as coisas aqui voltem a funcionar, porque nossa região em 2 anos consecutivos assim foi muito prejudicada. Muitos empreendimentos, né, estavam agora se reconstruindo diante do que aconteceu no ano passado, né, e agora com esse segundo episódio, como é que fica esse cenário? Tipo, como é que essas... Boa pergunta. Tu teve contato com algum... Alguns sim, alguns eu conversei, e nessa reunião que nós tivemos com o secretário de turismo, se falava muito da conectividade, de termos estradas boas,
que nem você falou, o trajeto para chegar em Encantado, por exemplo, um turista que vem de Porto Alegre para chegar em Encantado no Cristo Protetor, ele vai ter que passar por colinas, estrada de chão, Roca Salles, no meio da cidade para chegar em Encantado. Então o tempo aumenta. Isso faz também com que as pessoas digam, não quero ir para lá agora, vou esperar quando tudo normalizar. E isso até normalizar, quanto tempo a gente vai levar? A gente precisa que esse setor, né, ele se movimente, porque Sim. se não gerar algum movimento, se não fomentar o turismo, como é que as cidades vão se reerguer, né? Esses pontos, esses atrativos, ou enfim, esses empreendimentos se manterem, esperar tudo se reconstruir. E as pessoas às vezes assim julgam, comentam, o turismo, né, de tragédias. Nossa, mas a gente que trabalha com isso, a gente sabe o quanto que isso é importante, né? Sim. Que as pessoas venham, vejam e, né, queiram ajudar de alguma forma. E isso é muito importante, assim, esse momento em que as pessoas estejam engajadas em visitar, ver a nossa realidade, o que a gente está enfrentando e o quanto que a gente precisa movimentar para que, né, os locais não fechem, esses empreendimentos não fechem. Exato. Que aconteça mais desempregos também na região. E se eu te trazer um outro cenário, tem muitos empreendimentos que acabaram na região, principalmente na região de Encantado, Mussum, que eles surgiram por causa do Trem dos Vales e do Cristo Protetor. Cristo Protetor fechado, sem turistas virem, sem conseguir chegar, eles não faturaram, né? E aqueles empreendimentos, Renata, que eles fizeram financiamento, né? Estão pagando financiamento e tiveram todo o seu empreendimento levado, devastado, estragado. Então eles acabam tendo que fazer um novo empréstimo, né? Mas ele pode ganhar ele vai conseguir um outro porque ele já está pagando um. Como o banco vai dar mais um para ele? Sendo que ele não tem mais nada para deixar em garantia daqui a pouco. Exato. Nesse mundo. Então, muitos empreendedores têm a vontade de trabalhar, que querem reerguer o seu negócio, que querem voltar à atividade. E dependem disso, muitos só sabem fazer isso, ou daqui a pouco adaptaram a estrutura que eles tinham daqui a pouco de terra, de Exato. local, que herdaram, né, de pais, enfim, que ajustaram isso pensando e apostando no turismo, né? E ainda aqueles que talvez tinham um trabalho fixo, mas deixaram do trabalho para empreender, vendo uma possibilidade tão grande quanto era o turismo na região com Cristo Protetor e Trem dos Vales. Então, envolve também a questão da autoestima, Renata. Então, nós não estamos falando só da questão econômica, que todo mundo diz assim, turismo não precisa. Turismo é muito importante, né? Porque de todos esses exemplos que eu dei de um empreendimento pequeno, né? Exato. Então, a gente acaba tendo um problema grande aqui. Então, assim, a Renata agora vai perder o emprego. Como ela vai pagar as contas? Como ela vai... Então, a tua autoestima também vai baixar, né? E ainda a gente ainda tem que pensar naquelas empresas que não tem nada a ver com turismo, mas que também foram afetadas. Exato. Então, não vou mais trabalhar lá, mas eu vou ter empresa. Não, a empresa já fechou, não tem mais. Então, acaba se criando situações muito delicadas, que a gente não tem uma resposta. Vai ser assim, assim, assado. Então, é um contexto bem desafiador para todo o nosso vale e para o nosso estado do Rio Grande do Sul também. Para quem está nos assistindo, então hoje é o lançamento do programa Turismo com Renata Presser. E diante de toda a nossa conversa que a gente está tendo aqui, vocês podem perceber o quanto que o turismo envolve todos os setores e todas as cadeias, né, que movimentam a economia, não só da região, do estado e do país. Até o próximo bloco.